Aleluia. Glória a Deus, Pai. Nós te damos graças por essa noite, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Somos felizes, somos alegres, somos contentes porque estamos aqui na Tua casa, te louvando, Pai, te bendizendo, te exaltando. Muito obrigado, Pai, por essa noite de adoração, de consagração, uma noite de crescimento para as nossas vidas, porque nós seremos expostos à Tua palavra, Pai. Ela traz luz, Pai, para o nosso entendimento. Muito obrigado, Senhor, por essa noite agradável, Pai. Mesmo diante de chuva, mesmo diante de tantos desafios, mas o Senhor nos guardou até aqui, Senhor. O Senhor nos trouxe em segurança, Pai. Muito obrigado por isso, Pai. E nós oramos guardando as pessoas que estão vindo para cá, as pessoas que estão, Pai, no trânsito, nos ônibus, nas estações. Nós cobrimos ela, Pai. Guarda essas vidas, Pai, em nome de Jesus. Que elas possam vir para cá, Senhor, para receber aquilo que o Senhor já preparou para elas. Aquilo que o Senhor já preparou para que elas recebam nessa noite, Pai. Nada vai impedir delas receberem aquilo que o Senhor tem para elas, Pai, em nome de Jesus. Nós cremos, Pai, por isso nós falamos. Estamos aqui, Pai, fortalecidos, sabendo que nós temos a confiança em Ti e nada vai nos abalar, Senhor. Nada vai nos abalar, Pai. Muito obrigado por essa noite, Pai. Como nós cantamos aqui, Senhor. Santo, Tu és santo, Senhor. Tu és santo, Pai. Tu és inabalável, Senhor. Tu és imutável. Pai, você não muda, você não retrocede, você não volta atrás da Tua palavra. Nós cremos naquilo que você disse ao nosso respeito. Nós cremos naquilo que o Senhor falou a respeito das nossas vidas. Como o Senhor nos restaurou, nos transformou, nos livrou das trevas. Oh, Senhor, Tu és santo, Senhor. Tu és santo, Senhor. Nós cantamos, nós Te adoramos, Pai. Tu és santo, Senhor. Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo, Senhor. Santo, 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 santo. Tu és santo, Senhor. Tu és santo, Pai. Tu és incomparável. Não há nada nesse mundo que se compare a Ti, Senhor. Não há nada nesse mundo que chega perto do Senhor. Você é incomparável. Obrigado, Senhor, porque você não muda. Você não muda. Você é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Santo, santo, santo é o Senhor. Erga suas mãos, irmãos. Cante, 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 cante. Santo, santo, santo. Vamos, vamos, vamos. Cante, cante. Vamos, santo, santo, santo. Oh, aleluia. Tu és santo, Senhor. Obrigado porque o Senhor reina para todo sempre. Para todo sempre nas nossas vidas. Você reina, Senhor. Oh, Pai, nós nos consagramos nessa noite. Nós abrimos nosso coração para o Senhor. Nós entregamos as nossas vidas a Ti, Pai. Somos gratos. Expressamos a nossa gratidão através de palavras, mãos erguidas, nosso coração inteiro diante de Ti, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Nós celebramos a nossa vida em Ti. Obrigado, Senhor. Tu és santo. Tu és santo. Tu és santo. Incansavelmente nós dizemos: Tu és santo. Nós não cansamos. Enquanto houver ar em nossos pulmões, nós vamos Te louvar, Pai. Nós vamos Te engrandecer. Enquanto há fôlego de vida, nós vamos Te glorificar, Senhor. Receba, Pai, a nossa adoração. Tu és santo. Tu és santo. Tu és santo, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Nós Te alegramos, Pai, na Tua presença. Nós nos alegramos em Ti, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Aleluia. Glória a Deus, Pai. Nós Te damos graças em nome de Jesus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Eita, irmãs, eu fui lá e voltei. Eita, glória a Deus. Dá uma salva de palmas aqui para os irmãos, por favor. Glória a Deus. Glória a Deus pela vida de vocês, pela disciplina, pela entrega. Vocês são responsáveis pela unção fluir nesse lugar. Vocês são responsáveis, glória a Deus, pela vida de cada um de vocês, pela dedicação na obra do Senhor, amém? Eu amo vocês, vocês sabem disso. Uma salva de palmas também para o diaconato estar aqui servindo. Glória a Deus. O pessoal da mesa de som está ali também. Renata tirando foto, filmando. Mas bate uma palma assim mais, né? É, irmãos. Vamos honrar os irmãos. Vamos honrar os irmãos porque isso é importante, amém? O DI também, tem gente no DI, dá um... Isso aí. Pastor Aurélio, eu aprendi com ele, vocês sabem, né? Pode se sentar, fiquem à vontade, amém? Vocês estão na casa do Pai de vocês, amém? Irmãos, glória a Deus. Nessa noite me incumbiram essa missão
de estar aqui ministrando a palavra, trazendo algo da paz de Deus para o Senhor, para vocês, do Senhor para vocês. E eu sei que vai ser um tempo maravilhoso. Amém? Eu sei que as coisas hoje não foram tão fáceis, né? Pelo menos a gente olha lá fora e vê essa chuva. A gente estava chegando aqui agora e viu como estava forte, como estava intenso. Mas quando a gente coloca algo no nosso coração, irmãos, nem a chuva forte pode parar a gente, amém? Não tem nada externo que vai impedir aquilo que está dentro de nós. Nós somos filhos de Deus, nós nos dispomos a servir ao Senhor, a congregar, e isso é algo que o inimigo vai sempre tentar impedir, parar a gente, para a gente não fazer isso, amém? Né, a chuva é uma bênção, a chuva é uma bênção de Deus, mas às vezes ela prejudica um pouco e a gente sabe que nós somos guardados pelo Senhor. Glória a Deus pelos que chegaram, glória a Deus por aqueles que vão chegar, amém? E o tema dessa noite vai ser ministrado, né, primeiramente por minha pessoa e depois por outra pessoa, que é um professor do Rema. Eu estou aqui, eu sou muito grato à vida, né, dos pastores dessa igreja, da liderança, e estão me dando a oportunidade hoje de estar aqui ministrando, né, todo ano, todos os desde quando a gente veio para cá, sempre somos colocados para servir, somos treinados, né, na palavra, no ministério, né, e isso é uma oportunidade. Hoje sou eu e eu sempre falo isso, amanhã pode ser você, amém? Então fique pronto, se prepara. Tem gente que já olhou para o lado aí e falou, eu? É, você mesmo, fica pronto que Deus vai te usar, amém? E eu sei que temos falado sobre a escola Rema, né, nas quintas-feiras, e hoje também, mais uma vez, vamos falar a respeito de uma matéria, que é o caráter de Deus, né? Não vou ministrar sobre a aula caráter de Deus, não sou um professor de Rema, não vou ministrar a aula, não é uma aula demonstrativa, mas estamos ministrando a respeito do tema, amém? Então, não vai ser uma aula, e ainda não estamos no tempo de ter aula demonstrativa, vai ter esse tempo, vai chegar esse tempo, gera expectativa, porque vai ser muito bom, e como sempre é, e a gente vai falar sobre, né, o caráter de Deus. Eu vou pedir para vocês já abrirem a Bíblia, abre em 1 João 4:8, 1 João 4:8, a gente vai falar do caráter de Deus, e uma das coisas que a gente precisa entender é que existem palavras, né, diversas passagens na Bíblia que falam a respeito do caráter de Deus, né, existem passagens que nos mostram quem Deus é, o que Deus faz, né, a gente conhece uma pessoa, a gente sabe do caráter da pessoa através do comportamento dela, das atitudes dela, a gente enxerga uma pessoa, a gente tem a impressão de uma pessoa, né, aquilo que a gente olha, né, às vezes as pessoas falam, a primeira impressão é a que fica. Às vezes você vê alguém fazendo alguma coisa e você acha que ela é mau caráter, que ela é mal educada, que ela é mal amada, enfim. Então a gente tem essa impressão todas as vezes que a gente enxerga alguém, tem contato com alguém, e isso a gente enxerga o atributo da pessoa. Eu vou falar um pouco aqui, segura aí em 1 João, eu vou falar aqui sobre alguns atributos, né, que a gente enxerga em Deus. A atividade que nós temos no dia a dia, né, a nossa disposição de servir na igreja, a nossa disposição para trabalhar, a nossa disposição para estudar, né, a nossa disposição para ter contato com as pessoas, isso vai dizer muito a respeito de nós, né, isso vai falar muito a respeito de quem nós somos, a respeito do nosso caráter. Então as pessoas às vezes enxergam em nós alguns atributos, né? Eu vou falar primeiro aqui alguns atributos, e eu vou perguntar para vocês se isso é bom ou ruim, tá bom? Então, quero interação de vocês, para que justamente depois desse dia cansativo de chuva, você não durma, amém? Eu sei que é difícil, né, ficar acordado depois de um dia de trabalho, principalmente quem levantou muito cedo, né? Quem levantou ali por volta das 5h30, 6 horas. Tem alguém aqui que levantou esse horário? Eita, glória! É bom demais, irmãos. Que glória a Deus por termos saúde e levantar cedo para trabalhar, amém? Eu vou falar alguns atributos que são traços do nosso caráter. Eu vou falar se você diz isso é bom ou é ruim, amém? Egoísmo, é bom ou ruim? Ruim. O que é o egoísmo? Nada mais é que coloca a nossa necessidade acima dos outros,
né? Isso é algo negativo, é algo que não, de fato, não agrada a Deus. De fato, isso compromete talvez até a sua vida, né, em comunidade, na vida com a sociedade, com as pessoas que estão ao seu redor. Então, egoísmo é um traço do caráter que nós podemos enxergar em várias pessoas. Alguém conhece alguém egoísta aqui? Caramba, vocês estão aí no céu? Meu Deus! Então, eu sei que o egoísmo é algo que, às vezes, você está sendo egoísta e não está nem percebendo. Então, creio que essa é uma palavra para a gente meditar mesmo naquilo que nós estamos fazendo e, né, como eu falei, é algo, a nosso comportamento, as nossas ações. Então, cuide para não ser egoísta, amém? Cuide para não colocar as suas necessidades acima dos outros, né? Nós aprendemos como cristãos, como filho de Deus, e aprendemos muito com Jesus, a não colocarmos as nossas necessidades acima das outras pessoas. Então, vocês têm a oportunidade nessa noite de se corrigir, ó que bênção, glória a Deus. Outro atributo aqui que fala a respeito do caráter é orgulho. Orgulho é bom ou ruim? Orgulho é ruim. O que é orgulho? É excesso de confiança. É bom ter confiança? É bom, mas o excesso não é nada bom. Então, o excesso de confiança e a arrogância, eu tive a oportunidade de conviver com algumas pessoas bem arrogantes, e eu podia ver nitidamente o que aquilo afetava e comprometia a vida das pessoas. A pessoa, ao invés de ela ser humilde e ser simples, ela é arrogante, né? E ela tratava as pessoas com indiferença, ela achava que, né, como falam, tinha o rei na barriga, e aquilo tornava aquela pessoa totalmente insuportável e difícil de conviver. Então, se você está vivendo orgulhosamente, né, você tem que ter um orgulho sim, mas não um excesso de orgulho. Você precisa se orgulhar, né, que Deus te abençoou, você precisa estar feliz ali com aquilo que você recebe, né, você trabalha por aquilo, você recebe uma premiação, você recebe um bônus, você recebe algum elogio, você fica orgulhoso, isso é natural, mas o excesso é perigoso, amém? Mais um atributo aqui é impaciência. Alguém conhece alguém aqui impaciente? Sim. O que é impaciência? É a falta de tolerância em situações de espera. Às vezes você está numa fila e às vezes você está em algum lugar que você precisa esperar para algo e você percebe aquela pessoa inquieta, inconveniente e desagradável e dá vontade de dar um peteleco na orelha dela e mandar ela ficar bem. Eu conheço crianças assim. Alguém conhece crianças assim? Mas as crianças são crianças, nós temos que ter paciência com elas, amém? Mas isso nós temos que nos corrigir e saber que isso não é bom. Né? Lembrando que a gente está falando sobre o caráter de Deus. Eu vou chegar lá, irmãos, vai acompanhando aí. A inveja é algo bom ou ruim? Ruim, não é mesmo? Se você está com muito sono e não quiser interagir, fica tranquilo também. Eu já vi que tem gente aí abrindo a boca, mas vai dar certo. É que eu estou aqui de cima, daqui eu vejo todo mundo, né? Mas Deus é bom. O que é inveja? É desejar o que pertence a outra pessoa. Né? Você tem a sua casa, você tem a sua família, você tem as suas finanças, você tem o seu ministério, você tem o chamado, mas às vezes você fica invejando o que a outra pessoa tem. Às vezes você fica de olho no que a pessoa tem e não valoriza o que você tem. Né? Isso é invejar. Deus te deu uma condição, Deus te deu uma oportunidade e você fica sempre olhando para o outro. Ah, do outro é melhor. Ah, do outro é melhor, é mais bonito, do outro é maior, do outro é isso e aquilo. E você não valoriza aquilo que você tem. Então, cuide para que você não seja invejoso. Amém? Alguém aqui conhece alguém invejoso ou não? Alguém aqui é invejoso? Olha só. Povo de Deus. Eita glória. Aqui eu coloquei raiva excessiva, que são reações descontroladas e hostis. Quem trabalha, né, no trânsito, né, quem está no dia a dia ali, agora mesmo, vindo para cá, tivemos a oportunidade de manifestar essa raiva. No momento em que o farol estava desligado e tivemos a oportunidade de passar. O abençoado foi e passou na minha frente. Eu falei, glória a Deus que eu vou ministrar sobre isso. Quase que bateu, mas a Leia falou, cuidado! E eu parei o carro. Mas eu estou brincando, mas a gente presenciou realmente do nosso lado. A mulher quase bateu o carro, o cara abriu o vidro, começou a gesticular e falar um monte. E chovendo, ele abriu o vidro para xingar a mulher. Ou seja, a gente viu ali uma situação, né, totalmente, a pessoa não
tá estressada, tá totalmente viajando e, sabe, descarrega toda aquela raiva, toda aquela maldade que tem dentro dela, xingando, ofendendo, enfim. Isso é algo que nós não temos que compartilhar com ninguém, muito menos cultivar dentro do nosso coração, amém? A pessoa também pode ser honesta, boa, paciente. Aqui são as qualidades boas que eu não vou falar muito, porque eu sei que vocês conhecem bem. Honesta, boa, paciente, corajosa. Isso, a pessoa, ela pode melhorar com o tempo, certo? Ela tem essas qualidades, ela tem essas coisas que Deus colocou dentro dela, que aquilo pode melhorar, né? Ela pode evoluir dentro disso. Ela pode crescer, né, em honestidade, ela pode evoluir em coragem, ela pode evoluir em santidade, ela pode evoluir em vários aspectos, né? Assim como também na parte ruim, ela tem que tomar cuidado, porque senão ela vai cada vez piorar mais. Então, o alerta dessa noite também cuide para que você não piore, mas cuide para que você sempre melhore. E nada mais valoroso e importante estarmos aqui reunidos para ouvir a palavra do Senhor e guardar dentro do coração aquilo que nós não devemos fazer, né, para nos tornarmos cada vez mais parecidos com Deus, com Jesus Cristo, que é a nossa, né, que é a direção que Ele mesmo deu para nós estarmos sempre buscando e se tornando parecido cada vez mais com Ele. Paulo disse, para nós buscarmos, para nós termos essa busca, para parecermos mais com Deus, com Jesus, assim como Ele fazia. Amém? Quem conhece esse texto? Eu conheço. Se não conhece, precisa ler mais a Bíblia. Eu vou falar aqui sobre esse texto que a gente falou, que em 1 João 4,8, que Deus possui, né, esses atributos, são qualidades que descrevem seu caráter. Esse caráter de Deus é um caráter imutável, né? Deus não muda. Como eu falei, nós podemos nos tornarmos cada vez mais invejosos, cada vez mais arrogantes, cada vez mais orgulhosos, mas também nós podemos tornar cada vez mais humildes, cada vez mais, né, inteligentes, cada vez mais sábios, cada vez mais santos. E isso a gente consegue, às vezes, nós temos essa capacidade de medir, né, de perceber na vida das pessoas, principalmente. Às vezes a gente está sempre julgando. Nossa, aquele irmãozinho é desse jeito, aquele irmãozinho, ó, nota 10. Então a gente tem essa capacidade e a gente consegue ver isso. Mas em Deus, irmãos, isso não é possível. Por quê? Deus não muda. Você perdeu a oportunidade de dar um glória a Deus bem animado. Deus não muda, irmãos. Glória a Deus, porque Ele não muda. Pela palavra a gente entende que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Céus e terras passarão, mas a sua palavra não passará. Deus, eu vou falar um pouco disso, não vou falar, não é nem minha intenção falar sobre, a apostila tem cerca de 57 páginas, eu dei uma vasculhada lá, a apostila do Rema. Quem tem a apostila do Rema aqui? Olha só os alunos do Rema. Eita responsabilidade, hein? Os irmãos aqui estão firmes na palavra. São 57 páginas falando a respeito do caráter de Deus. Então, ali são muitas coisas, falam a respeito da onipotência, onisciência, onipresença, fala a respeito daquilo que Ele, como conhecer Deus, como buscar a Deus. Eu vou dar uma pincelada um pouco de tudo, até mesmo porque não tem como falar sobre tudo, mas vou passar aqui rapidinho sobre algumas desses atributos que falam a respeito do caráter deles. Esse caráter imutável de Deus, ele é perfeito, eterno, e não pode ser acrescentado e nem diminuído, como eu falei. Isso não se acrescenta e não diminui, ou seja, é eterno. Ou seja, antes, vou ler alguns versículos aqui, fala que desde a antiguidade, ou seja, muito tempo, a gente não tem entendimento, não há entendimento humano que consegue captar ou entender o que é isso. A gente vai olhar pela palavra e vai entender que Deus, Ele é eterno, ou seja, Ele é antes do princípio já havia Deus. A nossa mente humana é um pouco limitada, mas eu creio que pela palavra a gente vai conseguir extrair alguma coisa nessa noite, amém? Então, lá em 1 João 4,8, se vocês puderem abrir lá, fala que Deus é amor. Deus é amor, João 4,8, fala, 1 João 4,8. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Esse texto fala a respeito de quem Deus é, o que Deus é. Deus é amor. Amor não é um sentimento.
A gente aprende isso, né? Já aprendeu isso, já sabe sobre isso. Deus não é sentimento, é uma decisão. E Deus, Ele decidiu nos amar. É uma decisão dEle cuidar de nós, nos livrar, nos proteger, nos cuidar, nos orientar. Deus, Ele tem um amor, Ele tem um cuidado. Eu ainda não tenho filho por enquanto, mas eu percebo às vezes o cuidado dos pais para com os filhos. Eu vejo cada pai, às vezes, de novo, né? Tem até o excesso ali do cuidado, mas o pai tem aquele cuidado com a criança. A gente fica olhando pela palavra e observa como Deus cuida das nossas vidas, né? Ele é o próprio amor, né? E fala também, a palavra diz que Ele derramou o amor dele em nosso coração. Então nós estamos preenchidos desse amor, que é o próprio Deus. Temos Deus dentro de nós, né? Isso é um atributo de Deus, é um atributo de Deus. Deus está nos amando desde sempre, né? Que você nasceu, Deus te ama, você, né, aceitou Jesus, Deus continua te amando, Deus ama a criação, Deus ama. E aí você toma essa decisão de aceitar Jesus, você passa a ser filho e Deus está te amando e você vai perseverar nesse conhecimento, nesse crescimento, para você descobrir cada vez mais esse amor de Deus. E em Isaías 6, Isaías capítulo 6, pode abrir lá, por favor? A gente falou em 1 João 4,8, aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. E agora vamos para a santidade. Santidade. Deus é completamente puro e separado do pecado. Em Deus não tem pecado. Deus é santo. Nós cantamos aqui, santo, santo, santo. És incomparável. Né? Nós buscamos essa santidade. A Bíblia fala para nós que sem santidade ninguém verá Deus. Deus é santo. Há uma necessidade todos os dias, irmãos, nos consagrar. Para nós não entrarmos nesse erro de, uma mentirinha aqui, uma falcatruazinha ali, uma escondidinha, pegar alguma coisinha aqui escondido, falar mal de alguém aqui. Não, irmãos, vigia. Deus é santo. Não tem como Deus, não existe a nenhuma de Deus ser contaminado do pecado, certo? E lá em Isaías 6, no versículo 3, diz, e clamavam uns para os outros, dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Glória a Deus. A Bíblia fala que Deus é santo. Amém? Vamos acelerar. Vamos lá para o texto de Isaías 64. Pode ir um pouquinho mais para frente aí, Isaías 64. Vamos falar sobre como é possível conhecer a Deus. Amém? Vamos falar como é possível. Deus, Ele é um Deus que Ele deseja esse contato com a humanidade. Ele enviou Jesus Cristo para que nós tivéssemos esse acesso a Ele. Né? O amor de Deus, o caráter de Deus provou isso, o caráter bom de Deus, o caráter de amor, o caráter de compaixão. Ele provou isso para a humanidade, enviando Jesus para morrer por nós. Isaías 64, 4 é um texto que depois Paulo fala em 1 Coríntios 2,9. Eu vou ler Isaías 64, 4 e depois já vou, não precisa abrir não, tá? Eu vou falando um pouquinho mais rápido que estou precisando correr. Desde tempos antigos ninguém ouviu, olha o que fala a palavra, desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu e olho nenhum viu outro Deus, além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Eu vou pular rapidinho para 1 Coríntios 2,9, que Paulo cita esse texto, né? Ele fala, todavia como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. E no versículo seguinte, ele fala assim, mas foi a nós que Deus, por meio do Espírito, de novo, mas foi a nós, foi a quem, irmãos? Pode fazer melhor, foi a quem, irmãos? Glória a Deus, foi a nós, por meio do Espírito. Esse Espírito é com E maiúsculo, ou seja, faz parte de Deus, vem de Deus isso, o Espírito de Deus, amém? O Espírito de Deus com E maiúsculo quer dizer a pessoa da Trindade, a pessoa que é considerada como Deus, ela é a terceira pessoa da Trindade, é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, aqui fala a respeito de Deus. Então, Deus veio por meio dele, né? Mas foi a nós que Deus, por meio do Espírito, ou seja, por meio dele mesmo, por meio que parte dele, parte do que é dele, revelou o seu segredo. Essa versão é da NVI que eu estou lendo. O Espírito Santo examina tudo, até mesmo os planos mais profundos e escondidos de Deus. Eu vou ler em outra versão, para a gente trazer um entendimento melhor. Fala, mas Deus não-la revelou pelo Espírito, porque o Espírito todas as coisas perscruta. Essa palavra perscruta quer dizer examinar e pesquisar.
O Espírito, ele perscruta, ele examina, ele consegue ir lá na profundidade, até mesmo as profundezas de Deus. Ou seja, nós precisamos investir tempo para poder buscar Deus. Nós precisamos desfrutar desse tempo da igreja, desfrutar, né, da escola. O Rema está disponível aqui para a gente fazer, para a gente, né, para aprender mais da palavra. O Rema é uma escola bíblica, é um centro de treinamento onde você vai ser forjado, vai ser alimentado pela palavra. São professores altamente capacitados que vão trazer a influência santa da palavra para a vida de vocês, né? Eu creio que aqui muita gente já fez, mas tem algumas pessoas que ainda não tiveram a oportunidade. Então, quando você tiver a oportunidade, eu sei que você pode estar fazendo Rema, então continue, fica firme, que você vai crescer na palavra. Amém? Eu vou ler rapidamente esse texto de 1 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 1, está dizendo assim, a respeito daquilo que Deus tem um interesse em que nós o conheçamos, para que nós entendamos qual é o caráter dele. Né? Antes de tudo, 1 Timóteo, capítulo 2, no versículo 1, diz assim, antes de tudo, pois, exorto que se use prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Essas palavras, súplicas, orações e ações de graças, são palavras que dizem, né, eu estudei isso, está escrito aqui, mas eu não vou falar porque vocês têm noção, irmão, esse tempo é top. Essas palavras dizem respeito a você ter comunhão com Deus, é você ter busca a Deus, é você orar, está especificamente dizendo a respeito de comunhão com Ele. Né? Tem até uma palavra aqui que fala sobre estar determinado, aqui, cadê? Só um minutinho, deixa eu achar. Razão pela qual uma entrevista é realizada. Deus tem a vontade, tem o desejo de estarmos intimamente conectados com Ele. Né? Aqui Paulo está falando, essa carta a Timóteo, está falando que existe na parte de Deus, há uma necessidade de nós estarmos conectados por diversas horas do dia, talvez, ou se você não tem tempo, mas há uma necessidade, irmãos, de nós buscarmos a Deus para que nós entendamos e recebamos aquilo que é do caráter de Deus para as nossas vidas. Eu sei que, aí fala assim no versículo 2, né? Em favor dos reis, ações de graças em favor de todos os homens, termina no versículo 1, aí no versículo 2, em favor dos reis e de todos, né? Está falando para orar, para buscar a Deus, aí fala, em favor dos reis, de todos que acham revestido de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. No versículo 3, isto é bom. Essa palavra bom quer dizer bonito, gracioso, excelente, eminente, escolhido, insuperável, precioso, proveitoso, apropriado, recomendável e admirável. Ou seja, isto é bom e aceitável diante de Deus, o nosso Salvador. Ou seja, Deus aprova totalmente essa nossa atitude de buscarmos, estarmos em oração, estarmos em súplica, buscarmos estar em ações de graças a Deus, porque isso vai nos levar mais para perto de Deus. Então, invista tempo com isso, irmãos. Amém? Jesus Cristo de Nazaré. Deus é bom. Glória a Deus. Dá um glória a Deus aí, irmão. Eu vou falar a respeito de quem Deus é. Amém? Vou dar uma passada rápida aqui. Que Deus é Espírito, Deus é infinito, Deus é autoexistente. Isso tem todos os textos, né? Você que vai ter a oportunidade de estudar no Rema, você vai aproveitar e vai desfrutar de tudo isso que você se propor a buscar em Deus. Porque nesses textos que eu li, mesmo que seja rápido, possa parecer que eu estou com pressa, mas é importante para que você entenda. Deus tem a necessidade, Ele quer essa busca, Ele quer que você busque Ele quer que você busque estar com Ele, porque isso faz parte do caráter de Deus. Ele quer essa comunhão, Ele quer esse contato, Ele precisa que você esteja em ligação com Ele, em contato com Ele, conectado com Ele. Kelly, pode colocar, por favor, aqui, para finalizar, o grupo de música já pode se colocar a postos. Para finalizar, eu vou pedir, alguém conhece esse rapaz aqui? Quem que é esse cara aqui? É o Krezebeck? Quem que é esse cara aqui? Todo mundo conhece ele, não? Quem não conhece o Neymar, levanta a mão. Kelinha, troca. Quem é esse cara aqui? Quem é? Eu?
Todo mundo conhece esse cara aqui? Quem que é esse cara? O que ele faz? Kelinha, por favor. Change. Próximo. Quem que é esse cara aqui? Quem é? Todo mundo conhece, não? Como que é o nome dele? O que ele é? Ele é o quê? Isso. Kelinha, muda para mim, por favor. Quem é esse cara aqui? Todo mundo conhece? Rapaz, troca aí, Kelinha. Quem que é essa menina? Todo mundo conhece? Tem mais, Kelinha? Não, né? São 5. Fechou? É a última. Amém. O que eu quero mostrar com isso, irmãos? A gente sabe quem eles são. Né? A gente sabe que eles são famosos, né? Vocês até se divertiram aí. Nossa, o ratinho, né? Na igreja. Mas eu quero dizer para vocês que a gente tem ciência de quem eles são, a gente sabe o que eles fazem, a gente sabe com o que eles trabalham, mas a gente não sabe qual que é o dia a dia deles, o que eles comem pela manhã, qual que é a cor preferida deles. A gente não sabe o que eles pensam para o futuro. A gente não tem como saber isso. Amém? Pelas mídias sociais, hoje a gente até tem um pouco de acesso. Mas o que eu estou querendo dizer? A gente não tem como ter intimidade com eles, né? Somente vendo filme. A gente não sabe o que eles passam na vida. A gente não sabe o que eles têm, né, como princípios, né, até cristãos. Não sabe qual é a religião deles. E eu sei que, irmãos, a gente tem um Deus que a gente pode conhecer. Né? Eu sei que a gente tem um Deus que a gente pode investir tempo. Não é ruim você assistir um programa, não é ruim você assistir um filme, não é ruim você cantar uma música, mas você saiba que você precisa investir tempo para conhecer o Senhor. Né? Nenhum deles sabe quem é você. Nenhum deles sabe o que vocês têm no coração. Nenhum deles sabe o que vocês sonham. Nenhum deles sabe o que você faz de manhã pela manhã, levantando para trabalhar, para trazer sustento para sua família. Nenhum deles sabem e nenhum deles pagaram o preço para entregar a vida dele por vocês. Mas Jesus fez isso. Amém? Jesus fez isso. E Jesus, ele tem o interesse, né, de conhecer você a cada dia. E que você busque a ele cada vez mais e desfrute daquilo que ele tem como presente de vida para cada um de vocês. Eu vou contar rapidamente um testemunho que nós fomos, eu e minha esposa, nós temos uma vida muito corrida. E muito abençoado, irmãos. A gente faz cada coisa que às vezes a gente fala, como isso foi possível? A gente sabe que Deus nos guarda, a gente sabe que Deus nos livra, Deus nos dá saúde para fazer. Enquanto a gente tiver, como eu falei aqui, onde estava orando, quando tiver ar no pulmão da gente, a gente vai estar servindo ao Senhor, vai fazendo as coisas para o Senhor, porque a gente sabe que a gente não faz buscando recompensas. Mas a gente pôde provar, irmãos, desse início de ano, no mês de janeiro, aconteceu coisas que a gente nunca imaginava na nossa vida. Eu falo isso com o coração aberto, porque eu sei que vocês são meus irmãos, vocês nos acompanham aqui no dia a dia, vocês estão junto com a gente está servindo junto, a gente está cantando junto, a gente está trabalhando junto aqui, e eu falo para vocês, irmãos, continua, que vale a pena. Não falo isso para você fazer, para você querer ganhar algo em troca, mas nós acabamos de ganhar recentemente uma viagem que jamais a gente poderia pagar. A gente ganhou uma viagem que a gente nem imaginava fazer, e a gente pôde ver a mão de Deus, irmãos. Como é bom servir a Deus e olhar e falar, Pai, foi o Senhor. Né? Deus usa a vida de pessoas para abençoar nossas vidas. Né? A gente acabou de receber uma viagem, a gente vai passar uma semana viajando, né? Fazendo algo que a gente até pode ser que a gente imaginou fazer, mas eu não lembro não. Mas é algo que, né, a gente vai passar uma semana em um lugar que Deus só poderia ser Deus, irmãos. Só poderia ser Deus. E ao mesmo tempo, eu tenho algumas ações trabalhistas em outros clubes, que eu joguei futebol, né, durante muito tempo e ficou algumas pendências para trás. Eu queria aproveitar esse tempo, já passou, mas eu queria edificar a sua fé, irmãos. Né? E juntamente com essa viagem, chegou uma parte uma porcentagem dessa provisão. Né? Eu fui surpreendido ontem, quando eu recebi a mensagem, eu ajoelhei no chão e falei, Pai, obrigado. Sabe, como a gente leu aqui, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, irmãos. Nem jamais subiu ao coração do homem aquilo que o Senhor tem para aqueles que te amam. Aqueles que amam a Deus.
sabe? Mas Deus nos revela pelo Espírito. Teresa foi usada poderosamente aqui por Deus um dia para falar a respeito, que ela viu uma mala. Ela enxergava uma mala e a gente ia fazer uma viagem, irmãos. E aquilo, a partir daquele momento, a gente pegou a mala que a gente deixou dentro do quarto e falou, essa viagem vai chegar. E chegou, irmãos. E chegou. E constantemente, diversas pessoas vêm aqui e oram a respeito de ações trabalhistas para vir aqui orar. Irmãos, persevera. O caráter de Deus faz com que a gente receba as coisas do Senhor inesperadamente. Você crê, quando chega você fala, Pai, obrigado. Você fica meio incrédulo, não é possível que isso aconteceu. Mas acontece, irmãos. Eu sei que assim como Deus fez na minha vida, Ele vai fazer na vida de cada um aqui, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, vamos adorar ao Senhor. Vamos agradecer ao Senhor. Pai, nós te damos graças, Senhor, por essa noite, Pai. Obrigado pelo teu caráter imutável, Senhor. Obrigado porque o Senhor não muda. Obrigado que não tem chance, Pai, de você mudar, de você alterar os planos que o Senhor tem a nosso respeito. O Senhor diz que são planos de paz. Pai, os pensamentos, Pai, que definem a sua atitude, Senhor, para conosco, Pai, são pensamentos de paz. Sabemos que nós, antes de agirmos, nós pensamos, Pai. Nós sabemos que os pensamentos do Senhor são pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim do qual que nós desejamos, Senhor. Pai, nós te damos graças por essa noite, Senhor, que nós possamos sair daqui encharcados pelo teu amor, pelo teu favor, pela tua graça que nos reveste, Pai, e nos fortalece, Senhor. Muito obrigado, Pai. Nós te damos graças porque o caráter do Senhor é imutável. O Senhor não muda. Nós celebramos, Pai, essa tua imutabilidade, Senhor. O Senhor jamais vai mudar. Nós nos apegamos a isso com firmeza, Senhor. Nós sabemos que nós vamos crescer, avançar e chegar aonde o Senhor tem para nós. Muito obrigado, Senhor, por essa noite abençoada, Pai. Por tudo que ainda está para acontecer. Por tudo que ainda nós geramos expectativas, Pai. Por tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer nessa noite, Pai, nas nossas vidas. Através da palavra, do louvor, das ofertas. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, irmãos, Deus abençoe.